Quinta-feira, dia 9 de maio de 2019, a equipe do PROBNCC, que fomenta a elaboração do currículo de referência para a educação infantil e ensino fundamental para a educação pública da Bahia, se reuniu para a realização de mais uma etapa do processo. A Undime Bahia, que tem representações na Comissão de Governança, apresentou um fluxograma para a formação dos atores envolvidos na propagação da ação junto aos agentes educacionais nos municípios. Durante a apresentação da proposta, os participantes foram indicando o que precisa ser reorganizado de modo que todo o Estado seja atendido. Precisam ser envolvidos no processo de formação as equipes de governanças municipais, compostas por representantes das secretarias de educação, das escolas, gestores escolares, coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, professores, conselheiros e estudantes. Estamos nessa agenda aqui hoje no município de Salvador. Pela manhã estivemos na SEC, no setor da Conte, articulando algumas demandas dos municípios quanto à questão do regime de colaboração com relação ao convênio de cooperação técnica e municipalização com os professores. Então tivemos reunido lá com a Lorena, que é a diretora, responsável agora pelos convênios da secretaria, e em seguida tivemos também no gabinete do secretário para fechar uma agenda para o território do Baixo Sul, onde estaremos na semana de 27 a 31 fazendo um encontro territorial com os municípios do Baixo Sul, lá em Gandu. Tendo como sede em Gandu, vai ser durante o dia. O secretário já confirmou presença, ficou só de nos finalizar com a data que estaremos lá reunidos. Mas estamos fazendo esse movimento no sentido de mobilizar outros territórios, como o Recôncavo também já está previsto uma reunião territorial também no dia 4 de junho, já previsto com convite também para a Secretaria de Educação do Estado, para o secretário também poder participar. Estamos aguardando essas confirmações de agenda, mas estaremos, na verdade, mobilizando esses municípios. Na semana que vem vamos estar com o território de Irecê também se reunindo, dia 15, com o Conviva. Temos também amanhã, dia 10, reunião no território da Chapada. Vamos ter no dia 15 também o Oeste, em Crisópolis também, participando de um movimento aí com os municípios, com os nossos diretores territoriais da Undime, estão aí em todos os territórios fazendo reuniões e levantando demandas, trazendo parcerias com a rede estadual, com o Estado, para que a gente possa fortalecer a educação do nosso Estado. A Bahia hoje se reúne com a equipe central do processo PROBNCC Ciclo 2 2019 para pensar com um processo formativo que venha atender a realidade, um fluxo em que possamos estar unindo forças entre as instâncias colaborativas desse processo formativo, que é pensar os municípios, o Concede, e a Undime vem fazendo esse papel de tentar buscar alternativas de um processo formativo em que a BNCC e o Currículo Bahia efetivamente chegam aos municípios de forma a contemplar nossa meta de uma educação de qualidade para todos os territórios. Nosso maior desafio é enfrentar a realidade de 417 municípios, de levantar uma equipe de formadores que venha atender às especificidades que essa Bahia tem. Mas os esforços estão sendo levantados para que todos os municípios sejam contemplados nesse processo formativo e contamos com a ajuda dos 27 territórios de identidade. O trabalho agora da base, justamente com os redatores, esse processo de formação dos professores, dos coordenadores, dos gestores, com base no Currículo Bahia. É uma sinergia muito interessante, principalmente nessa concepção do planejar, do organizar, como dar-se-á a estrutura dessa formação e principalmente no que cerne a unir forças com todas as instituições que trabalham com a educação, com as fundações e principalmente com as coordenações dentro da secretaria. É ideal e isso com certeza a gente está se organizando para que aconteça, é que o trabalho com a base não fique restritamente a um grupo de redatores do MEC, e sim que ela dialogue, perpasse por todos os âmbitos da nossa Secretaria de Educação do Estado e das secretarias municipais.
A gente fica muito feliz com esse momento, depois que a gente constrói todo um texto, aguardando, claro, a aprovação do Conselho Estadual de Educação, de ter essa oportunidade de formar professores, formar gestores e principalmente nesse processo de consolidação da base, que é através do currículo e principalmente através das práticas pedagógicas que estarão altamente relacionadas aos projetos políticos pedagógicos das escolas. Então é um momento que a gente percebe que nosso trabalho vem ganhando solidez e vem ganhando o espaço necessário para que se mostre que a gente tem um currículo, que esse currículo ele é diversificado e principalmente com olhar para essas diversidades que tanto a Bahia tem, essa territorialidade que é uma questão mesmo de mostrar a identidade do nosso estado. Então, na verdade, passamos o dia discutindo a formação do programa ProBNCC. Estamos aqui reunidos os coordenadores estaduais, os coordenadores de etapas e os redatores, todos que fizeram parte do momento de construção do currículo Bahia, do currículo referencial Bahia. E agora nos preparando para a possibilidade de estar indo para as redes, contribuir com a formação de professores. Hoje eu respondo como coordenadora estadual pela Undime, junto à professora Índia, que responde pela Secretaria de Estado. E nessa demanda de discussão, o que a gente tenta é pensar um processo de formação que possa assegurar aos municípios, às escolas estaduais, um momento de conhecimento e apropriação do que é a base, do que é as suas contribuições para o desenvolvimento da aprendizagem e para o currículo que nós desenvolvemos dentro da base da escola. Então, esse é o trabalho desse momento agora, é o trabalho que mais nos interessa, que é um momento formativo, é um momento de estarmos com os professores, com os coordenadores, discutindo de perto o papel da base, a importância da base enquanto um documento oficial e, diante de toda essa conjuntura, quais são as nossas escolhas e quais são os nossos princípios e diretrizes. Então, esse é o nosso trabalho, que está se iniciando agora, de maneira efetiva, reunindo todos, ouvindo todos, para poder construir um projeto e uma proposta de maneira bem coletiva e chegar aos municípios e às escolas como devemos. Bom, hoje nós nos reunimos aqui no IAT, né? A equipe central desse novo processo, segundo ciclo do programa da implementação da base, que eu prefiro dizer de implementação do referencial curricular e que no nosso caso está ainda sendo apreciado pelo Conselho Estadual de Educação. Pela manhã nós fomos definir um pouco de um fluxograma de como será essa segunda etapa, esse segundo ciclo, né, como o Ministério chama, que é do processo formativo tão desejado, tão ansiado pelos municípios como um todo. Então, nós nos debruçamos sobre as estruturas que nós já temos um pouco, em torno do que a Undime já faz nos territórios, da própria estrutura da Secretaria de Educação do Estado, em torno das políticas de formação, para unirmos esforços e, somado a isso também com outros parceiros que estão chegando, como a UFBA, a UNCME, o Conselho Estadual de Educação, o próprio IAT também, que passa agora para um novo redimensionamento. Então, a gente inicialmente está buscando o que é que a gente tem dentro dessas estruturas de município, de estado, sobretudo para a gente fortalecer esse regime de colaboração, para dar conta desse processo formativo e assegurar a implementação, né, da base, ao tempo que o Conselho Estadual de Educação também se manifesta em relação ao referencial do Estado da Bahia. Hoje à tarde nós nos reunimos com os redatores, já apresentamos um fluxograma inicial, né? Mas a gente sabe que é inicial mesmo, porque o contexto do Estado da Bahia é muito complexo para a gente chegar aos municípios, para essa formação. Então, vai ser EAD, vai ser presencial, como é que vai ser isso? Então, a gente inicialmente pensa em equipe central de formação, equipe central de gestão e equipe territorial de formação e de gestão. Nós fomos definir um pouco quem seriam esses sujeitos desse processo, mas tudo ainda muito inicial, com uma proposta mesmo, porque demanda aí de uma discussão muito mais ampla do que foi no primeiro momento. Então são outros parceiros todos que chegam e a gente não pode perder de vista que é uma força-tarefa
para o estado da Bahia, que são 417 municípios, diferente de outros tantos estados que já estão, né, em andamento com essa ação, e sem contar com as dificuldades todas de logística, do próprio financiamento, da situação dos municípios. Então, pensar uma formação hoje, ainda que seja presencial, vai ser aonde? Num território que a gente quer respeitar essa questão do território de identidade, é muito válido, é uma experiência positiva, mas como vai ser isso? Um dia? 2? Os municípios dão conta hoje com a situação financeira que estão vivendo, né? De PEC de congelamento, de toda essa indecisão a nível da conjuntura nacional, como os municípios assegurar o deslocamento desses profissionais para a formação. Então, a gente está tendo um cuidado, um zelo muito grande, um olhar muito sensível para essas realidades, mas sabendo que é importante essa formação chegar. São 2 frentes de trabalho: a formação direta do professor para a implementação de um currículo, que ainda está sendo apreciado pelo Conselho Estadual, e também de reelaboração do projeto político-pedagógico. Então, são frentes grandes de trabalho, que demandam muito esforço, mas assim, estamos ansiosos, com todas as dificuldades, mas motivados, porque a gente acredita que isso vai se traduzir em melhorias para os indicadores do estado da Bahia, não só numericamente, mas sobretudo que tem efetividade social, que eu acho que esse é o grande propósito nosso, que se traduz em efetividade social, e vamos estar dialogando mesmo, né, com o DIME, com o CONSED, através da Secretaria de Educação do Estado, que é importantíssimo nesse processo, né, por conta dos Conselhos Municipais de Educação e também o Conselho Estadual de Educação. E vamos agora, semana que vem, para esse diálogo com a UFBA, e aí também o IAT, que chega enquanto uma instituição, né, que está sendo redimensionada e que a gente também está confiante nesse apoio como um todo. Então, a gente também propusemos lá a possibilidade de um retorno das políticas de formação da Secretaria de Estado, como o PAC, caso tenha, o próprio monitoramento do PME, que esses sujeitos que vão para os territórios tenham um processo formativo com a equipe da ProBNCC, que não dá para a gente pensar hoje uma dinâmica de alfabetização através do PAC dissociado do que a Bahia construiu. Eu estava no ciclo anterior como redatora da educação infantil, Currículo Bahia para a educação infantil. A professora Azuma era quem estava na coordenação pela Undime. E nós fizemos agora uma inversão de papéis. Eu vou estar com a coordenação e a professora Azuma, por escolha, por decisão, né? Na verdade, foi uma iniciativa que parte da professora Azuma fez essa demanda de troca, e essa troca é uma troca partilhada. Nós estamos juntas, agora com os papéis invertidos, né, trocados, para tocar agora essa segunda etapa do trabalho. E eu espero fazer valer a confiança, mais uma vez, né, do presidente da Undime, de toda a equipe da Undime, e sobretudo da professora Azuma, que na verdade ela está pensando que agora foi para lá e eu vim para cá. Na verdade ela está agora lá e cá, porque não dá para fazer a coordenação sem a contribuição, sem o auxílio da professora Azuma, que é isso, na verdade, que é o papel que está sendo assumido nesse momento. Então, as políticas estavam no município, mas não estavam tão articuladas com a própria NCC. Então, agora eu acho que a gente pode zelar por isso. Então, se eu vou para o monitoramento do PME, que seja voltado para aquelas estratégias, para aquelas metas que tocam, né, nessa questão da implementação de currículo, de reelaboração de PPP. Então, acho que a gente, nesse momento agora, é alinhamento, unindo esforços para a gente conseguir dar esse apoio que os municípios tanto precisam, que os professores estão tão desejosos, que às vezes não estão efetivando, não é porque não querem, é por uma limitação de um processo formativo que não chegou e que deveria ter chegado antes mesmo da elaboração do currículo para habilitá-los a contribuir mais, né? Para estar qualificando esse processo. A gente vai correndo atrás disso tudo, dessas lacunas, sobretudo a lacuna de uma discussão sobre concepção de currículo, que a gente precisa retomar isso para a gente não ficar achando que a base é o currículo. Ela não é, ela é um elemento, mas vamos tentar preencher essas lacunas nesse processo formativo e unir esforços mesmo. É uma força-tarefa, é um debate não só da rede estadual, da rede municipal e privada, é um debate que a sociedade da Bahia precisa estar fazendo, assumindo e se comprometendo. A orientação, inclusive, da própria UNCM, né, no Fórum Estadual da Undime, é que aguarde, inclusive, a própria decisão do Conselho Estadual de Educação. Então, tem muitos municípios que estão mudando matriz curricular, né, mexendo um monte de coisa, e tudo isso é tradução de um pensar curricular.
Então a matriz ela não vem antes. Então que a gente não tenha pressa, que tenha cuidado e que a gente aguarde um pouco essas orientações e a gente vai dialogando para tentar acertar o máximo nesse processo. É a gente descentralizar. A gente precisa ir para os territórios, tem que fortalecer os territórios, entendendo o fortalecimento do território como o fortalecimento do nosso Estado. Porque eu não tenho como trabalhar com o CISAL da mesma forma que eu trabalho com Recôncavo, com o Vale, cada um tem sua especificidade, e se a gente perceber, dentro dos territórios tem suas especificidades. Por exemplo, a gente tem o Baixo Sul, que tem municípios que passam pela BA, municípios que passam pela BR. Isso já é um ponto que diferencia um do outro. Dentro dos municípios nós temos suas particularidades, enfim, trabalhar a diversidade, dar garantia de que cada território desse se encontre nesse processo formativo e, principalmente, a gente alinhar no sentido de que o currículo, a base, como diz, a base vai transformar-se no currículo, né, que a base não é o currículo. Então, e esse currículo ele vai ter esses desdobramentos no projeto político pedagógico, nos planos de aula dos professores, na prática, e que tem notar a vivência do aluno por conta da aprendizagem significativa e da contextualização. Falava aqui na abertura da reunião agora à tarde com a equipe, com os coordenadores estaduais, articulador Undime e com os redatores, desse processo que ele precisa ser deflagrado agora, mesmo a gente sabendo que muitos estados já iniciaram, outros estão para dar início, mas a gente fala da importância desse trabalho. Os municípios estão realmente carentes e com muita expectativa nesse processo formativo. E a gente solicitava que esse processo fosse pensado por essa equipe, mas pensado de um modo geral, para que a gente possa contemplar todos os municípios, para que todos os municípios tenham possibilidade de mandar representantes para as formações, sejam elas aqui em Salvador, sejam elas nos territórios, mas que a gente possa abrir a possibilidade para que todos os municípios do estado possam participar dessa formação. Nós tivemos os itinerários formativos, tivemos nossas reuniões territoriais ano passado, esse ano nós continuamos com esse trabalho, lembrando também que o estado tem a expertise do trabalho compacto também, que atingiu todos os municípios, trabalhando com o Pacto Bahia, com o PENAIC. Então precisamos juntar todas essas forças e tentar garantir que todos os municípios do estado da Bahia sejam contemplados com essa formação da BNCC. Aproveitamos também agora pela manhã, tanto eu como o professor Manuelita participamos pela manhã com a equipe da BNCC e buscar fazer esse alinhamento desse trabalho que hoje a coordenação que faz esse trabalho com os municípios, a articulação com os municípios, que é a COP, ela passa a fazer parte da SUPED, e a professora Manuelita, sensível a esse trabalho, tem dialogado muito conosco, a pedido do secretário Jerônimo, para que a gente possa estar alinhando esse trabalho e a gente consiga melhorar cada vez mais esse regime de colaboração entre os municípios e o estado da Bahia. Por hora, a gente está nesse processo da COP, nesse processo de transição, aguardando as publicações oficiais, e por enquanto eu estou nesse processo mesmo de estar à frente do trabalho da COP, nesse momento de transição, nesse momento de integração com a SUPED. Não é? A gente tem dialogado muito, anteriormente como interfaces e posteriormente como parte integrante, mas é algo que a gente está aguardando justamente as publicações oficiais, as formalizações. Temos a agenda na próxima semana em São Paulo, do dia 15 a 17, dentro da Best Educar, vamos ter uma reunião conjunta com sede Undime, com a diretoria nacional ampliada, onde a Bahia também vai estar participando, e dentro dessa agenda vai estar presente o ministro da Educação, a primeira reunião com o novo ministro, também com a Undime, e o Concede vai acontecer em São Paulo. E na outra semana, na semana seguinte, no dia 22 e 23, estaremos em Maceió, no Fórum Estadual da Undime, onde existe a proposição aí de todos os presentes do Nordeste estarem presentes lá, participando também, e a gente fazendo uma nossa primeira reunião do ano enquanto Undime Nordeste.